Oi, eu sou Perpétua Expecto e você está assistindo ao Expecto Literário. Hoje é dia de reunir as leituras do mês, apesar de que ainda não acabou o mês, falta 2 dias, mas eu vou fazer um pouquinho antes, e até porque o que eu tô lendo agora já vou terminar. Um vídeo para falar sobre as leituras que eu li em agosto. Acho que um ou outro, acho que um talvez, só um. Ai, gente, na verdade vai acabar que só um talvez saia resenha específica. Não tenho certeza sobre o outro, tô pensando se vai sair alguma coisa. O outro eu já decidi que não vai sair. Tem que reformular algumas coisas a respeito de resenhas na minha cabeça para os próximos meses, né? Acabei que eu li 8 livros, gente. Olha, li 8 livros, que delícia. 8 livros, gente, uhul. Isso é uma vitória, eu acho. Acho que, nossa, acho que nunca li tanto livro em um único mês. Acho que eu só li 10 livros uma vez numa maratona. Fora isso, eu não cheguei a ler 8 livros em um mês. Então fico bastante feliz. E bora então descobrir quais livros eu li esse mês. Vamos lá? Bem, gente, eu já tinha lido então, acho que foi no mês passado, foi na maratona, ou foi um pouquinho antes da maratona de inverno. Eu tinha lido Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Acabou que, foi dentro da maratona literária de inverno. Acabou que a minha experiência não foi muito gostosa com esse primeiro livro. Eu achei mais ou menos, estava com medo de continuar, mas decidi então continuar. Li os livros 2, 3, 4 e 5 da série do Percy Jackson, que são O Mar de Monstro, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Então eu li toda essa primeira saga de Percy Jackson. Ainda não decidi se vai sair alguma coisa específica para todos esses livros. Se sair vai ser com spoiler. Então, já falando aqui assim, e como eu me senti em cada livro, O Mar de Monstros, por exemplo, ele acabou sendo uma evolução do primeiro, porque eu acabei achando que o primeiro é muito introdutório. Então acabou que o segundo ele trouxe algo a mais, ele trouxe um desenvolvimento a mais desse universo, desse plano que existe dentro dessa primeira saga. Eu achei que a partir do segundo livro houve um envolvimento maior dessa trama relacionada ao Cronos, então acho que esse desenvolvimento foi mais legal. O primeiro ele é muito introdutório, ele é muito o desenvolvimento do mundo, o que está acontecendo, aí vai introduzir no final do primeiro livro. Então acho que o segundo ele começa a fazer um pouco mais disso, o que me deixou muito feliz. Eu queria dizer que eu amei a introdução do personagem do Tyson. Acho que eu tenho um certo problema com o Percy por si próprio, gente. Eu confesso que eu não sou assim o maior fã do Percy, do personagem. Então acaba que a introdução do Tyson me deixou muito alegre em relação ao segundo livro, né? Eu tive alguns problemas em relação a eu acabo tendo alguns problemas com a descrição dentro do mar, mas eu acho que ainda funcionou pra mim, né? Tem alguns problemas, no geral, eu acho que eu fico muito perdido dentro do mar quando eu leio algum livro que referencia o mar, né? Que tem alguma referência, seja de ilha, dentro do mar, enfim, eu fico um pouco confuso, mas eu acho que funcionou. Acho que é um fato de que ser um livro mais infantil, juvenil, ele é mais tranquilo. Eu acho que não cheguei a me confundir, consegui imaginar de boas coisas acontecendo. Eu gosto do desenvolvimento que há em relação à história do Groover em si, então eu gosto do que acontece ali nesse segundo livro, e acabou que foi uma experiência muito boa. Eu saí de 3,5 estrelas do primeiro livro para 4,5 nesse segundo. Eu ainda não achei perfeito, ainda não me conectei naquele ponto. Nem sei se eu dei 4,5, acho que foi 4,5 mesmo. Pode ter sido 4, mas foi uma evolução em relação ao primeiro. Eu já estava muito mais dentro do universo, eu estava feliz com o que estava acontecendo. E passando pro terceiro livro, acaba que eu tenho algumas surpresas ali, que é um acréscimo de personagens que me deixam muito motivado. Eu sei que a minha análise que eu fiz em cima do terceiro livro aconteceu antes de eu ter os outros livros, então eu acabei dando 5 estrelas. Né? Vou falar um pouquinho depois desse ranking dos livros, quando a gente fala dos outros. Mas acaba que o terceiro eu fiquei muito alegre com esse acréscimo de personagens, e como não tinha só 2 agora, tinha, sei lá, acho que 5, 6, alguma coisa assim. E como mais personagens estavam envolvidos, outros personagens além da própria Annabeth, do próprio do Groover, estavam envolvidos nessa história. Então eu acabei acabou me deixando muito mais animado, muito mais envolvido com a história. E eu também fico feliz como cresce o desenvolvimento ainda mais, né? Eu acho que é o esperado, e houve esse crescimento do universo, então ele vai crescendo aos poucos, ele vai começando vai tendo seus passos. Então eu acho que esse livro, ele acabou me conquistando muito naquele momento, justamente porque foi o ápice. Então acho que isso me deixou muito alegre. Esse livro acabou que, na princípio, eu dei com 5 estrelas pra ele, o único, só que tem alguns pontos a serem considerados depois. O quarto livro, que é A Batalha do Labirinto, parece que assim, a partir de então a gente começa, por exemplo, tem um desenvolvimento do personagem, desse outro novo personagem. Não vou ficar citando aqui, gente, nem sei se é spoiler ou não, do Nico, né?
Então tem esse desenvolvimento do Nico. Eu gosto muito desse personagem, acho que ele é o auge de Percy Jackson, sinceramente. Eu amo o desenvolvimento dele, no geral. Acho que os acontecimentos desse quarto livro, eles ficam mais interessantes, eles são mais completos por si só. Então ele tem todo esse desenvolvimento e ele vai chegando, assim, ele vai se aproximando de um desfecho pro quinto livro. Eu gosto dos personagens que tem ele, como eu falei, eu gosto do desenvolvimento dos personagens também e de algumas resoluções que acontecem nesse livro, por exemplo, relacionado ao Groover. Eu gosto muito de tudo que desse livro. Eu gosto tanto, assim, depois da experiência, assim, no começo eu tava um pouquinho em dúvida a respeito do livro. Por isso que acabou que eu dei 4,5. Mas depois que eu parei pra pensar, eu já fico assim, poxa, esse livro ele é mais completo que o terceiro, né? Então eu já começo a perceber que eu tive a experiência do terceiro de máximo, porque eu saí de dois que estavam ok, pra um, opa, gostei. Aí o quarto já veio um pouquinho a mais. Então eu acabei tendo essa questão aí. Mas eu acho que essa pontuação não importa tanto. No quinto livro, então eu acho que assim, novamente, né, tem esse novo personagem ali, né, que foi inserido no terceiro livro, mas parece no quarto, e no quinto vai ter essa novamente. Eu acho que ele tem envolvimento de muitos personagens, tem muitas camadas envolvidas nesse quinto livro. Eu acho que toda a questão da guerra em si, eu acho que é muito bem feita. Eu me diverti bastante. Foram momentos de muita curiosidade, ansiedade. Eu tava, meu Deus, no último livro, na última história. E foi uma excelente finalização, eu acho. Eu gosto muito do final. Apesar de eu, a princípio, ter questionado se eu gostava do final, eu confesso que eu acabei gostando bastante. Eu confesso que eu gosto do que acontece especificamente no final ali. Então, assim, gente, de forma geral, gente, acabei falando demais aqui, mas Percy Jackson definitivamente me conquistou muito meu coração, me deixou com o coração super quentinho, me deu uma história super divertida, que apesar do primeiro livro ter ficado na dúvida, os outros compensaram sem sombra de dúvidas. Então, eu que não conhecia a história, fiquei triste de não ter conhecido ela no passado, que eu teria gostado infinitamente mais, gente, porque, né, eu seria um pré-adolescente ali naquela fase de ler esses livros. Mas mesmo agora, com 20 anos na cara, ela tocou das rugas, velhíssimo, claro, eu me diverti muito, então definitivamente foi uma ótima experiência, né? Ainda bem que eu decidi ler, sabe? Ainda bem que eu me propus essa leitura, porque valeu super a pena. Aí que acabou a leitura, vou contar ali uma coisa que aconteceu, né? Que é uma leitura que quase não finalizei, mas acabei depois finalizando. Enfim, eu peguei para ler um e-book em inglês de A Metamorfose, apesar de ser um livro escrito originalmente em alemão. Mas é porque eu queria ele gratuito e tudo mais, peguei para ler um audiobook. Comecei a ler o livro, gente, não funcionou nem um pouco. Tava muito desgastante, foi uma experiência, assim, complicada de inglês, porque eu acho que, na verdade, o livro em si não ajuda, né? Porque eu vou contar depois que eu li, mas só pra falar assim, que eu tentei ler, peguei inglês, li 50%, abandonei a princípio, mas logo eu já falo dele. Aí, abandonei a princípio A Metamorfose, eu peguei pra ler então o Bisco Roxo, que era da leitura conjunta do Alec da Bookaholic, e assim, gente, como eu não vou fazer um vídeo específico, vou tentar falar aqui um pouquinho mais detalhadamente, ou que explique melhor tudo isso. Primeiro, para começar, gente, eu acabei achando um livro um pouco pesado. Eu nem sabia o que esperar do livro, era só uma leitura conjunta. Eu falei, fui lá, comprei o livro, beleza. E, assim, acabou que foi um livro bem pesado, sabe? Pra ser bem sincero, assim, toda a sensação, assim, teve seus pontos positivos, teve seus pontos positivos, que acabaram sendo divertidos, mas teve outros que acabaram sendo assim, sabe, não era aquela sensação que eu precisava. Mas tudo bem. Bisco Roxo, então a gente tem ali a narração feita pela Kambili. Ele mora na Nigéria com a família, que é a mãe, o pai e o irmão, né? Então o pai é Eugênio, a mãe Beatriz, e o irmão chama de Jaja. E ela é a Kambili. Então a narração é feita pela Kambili e eles moram na Nigéria. Eles são uma família bem rica, né? O pai dela é bem rico. O ponto que ambientaliza logo de início todo o que vai ser tratado nessa história tem tudo a ver com a Tem tudo a ver com a Nossa, gente, tá difícil falar essa palavra. Tem tudo a ver com Tem tudo a ver com a religião, né? Então eles são extremamente cristãos ali. Principalmente tudo parte do pai. Todo esse fervoroso em cima de ser cristão é muito forte dentro do pai. Só que isso acaba influenciando toda ali a família. Esse livro vai acabar abordando, ela tem essa relação, né, com essa questão familiar, esse impacto da religião como uma questão fervorosa. E a gente pode ver alguns detalhes, por exemplo, a questão da evangelização que ocorre no passado e como isso acaba
gerando uma situação ali, entendeu? Tanto de forma... A gente consegue ver de forma ampla essa questão da evangelização que ocorreu ali na África, né, ali especificamente na Nigéria, nessa história em específica que conta a partir da Cambile e tudo mais, a gente consegue ver esse ponto, mas também a gente consegue ver o ponto muito específico do cristão que é o Eugênio, que é o pai da Cambile. E tem toda essa relação, por exemplo, tem momentos que a gente vai abordar o assunto da violência doméstica, né? Mas também, por exemplo, o quão opressor é essa religião para essa família, para principalmente a Cambile e o Jade. De forma contrária, né, em momentos da história, ela vai voltando ao passado e tudo mais, e vai mostrar um pouco em relação também à tia dela, que eu não vou Ifeon, não. E todo o livro, e toda a narração da história ela é feita pela Cambile. E é muito interessante porque a Cambile é uma personagem, olha, eu não vou dizer chata, é porque ela é muito introspectiva, e ela é muito... Como ela vive esse sistema opressor ali dentro, a gente não tem essa questão de uma grande personalidade dela. Acho que é isso, personalidade. Então ela acaba sendo muito sem personalidade. Parece que você tá muito assim... Não sei, gente, explicar a sensação. Eu acho que isso foi uma das coisas que acabou pesando bastante o livro. Essa narração pela Cambile. Mas eu acho que é muito interessante perceber que acaba que o livro é muito bem escrito. Tem uma cena em específico que ela tá no quarto dela. E eu super imaginei eu sendo a Cambile ali no quarto dela, ouvindo tal situação acontecendo. Então, acho assim, então definitivamente o livro ele é bem escrito, eu acho que ele é muito bem feito, só que eu acho que o fato de ser uma história muito... É muito real, gente, é muito real essa história. É uma história pesada, é uma história então vai ter essa relação do cristianismo, a questão da evangelização que você pode perceber, a questão da violência doméstica, tem a questão da opressão também. É muito interessante que existe uma questão relacionada ao país, a questão da ocorrência de uma ditadura na Nigéria, então eu acho que é um livro com muitas camadas, eu acho isso muito interessante, funciona, é bem escrito, mas eu não me diverti tanto, óbvio, né, que eu não me diverti, gente, desculpa, mas assim, acaba que a experiência não foi tão boa, porque não era o que eu tava precisando, ou o que eu queria naquele momento. É um livro importante, é um livro que, né, a gente não tá sempre vendo livros, por exemplo, que falem de histórias dentro da Nigéria, eu achei isso maravilhoso, é sempre bom você sair um pouco desse eixo americano, mas é aquele negócio, acabou não funcionando pra mim. Se eu fosse falar somente assim da escrita da história, seria um 4,5 para 5 estrelas, uma nota que eu desse no Scooby. Mas eu acabei dando 4 porque a nota ela reflete também a minha experiência dentro da leitura, que acabou tendo essas situações. Mas é um livro recomendado caso você queira essa questão do peso, sabe? Que você esteja ciente disso, porque tem um certo cansaço que dá, sabe? Em seguida, ao Hibisco Roxo, eu peguei para ler um livro da Agatha Christie, que é Os Cinco Porquinhos. E eu não quero especificar nada muito aqui, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo específico, então eu não vou me alongar muito. Mas o que eu posso dizer assim, em relação ao único que eu li até então, que era o livro E Não Sobrou Nenhum, é muito óbvio assim, como você tem uma dinâmica diferente do livro. Você tem um objetivo diferente no livro. Então ele não é tão fluido quanto o Não Sobrou Nenhum. Eu acho que ele funciona para a proposta, eu acho que ele é muito interessante nesse sentido. Eu gostei de ler, ele foi um pouquinho mais demorado do que o normal, então ele não foi tão dinâmico, ele não foi tão fluido, mas não deixa de ser perceptível quanto a escrita e a narrativa da Agatha Christie é boa, sabe? É isso que me impressiona, porque apesar de não ser um livro com uma história, uma trama específica que deixe aquele interesse, você fica, meu Deus do céu, quero acompanhar tudo assim de uma forma com muita vivacidade, com muita... Sabe? Quando você fica daquele jeito assim, sabe? Pensando e calculando. Aquele é um livro mais calmo. E o fato dessa história ser um pouco mais lenta era o objetivo da história. Porque a gente tem então a Carla, que ela vai contratar o detetive Hercule Poirot para que ele investigue o assassinato que ocorreu 16 anos atrás, que envolve a mãe dela, que foi presa por matar o pai dela, né? Ela foi condenada por esse crime. E antes de morrer, ela escreveu uma carta para a filha dela, que ela recebeu com 20 anos, em que falava que ela era inocente. Então por isso ela vai procurar o melhor detetive lá da Inglaterra, se eu não me engano. Ela vai procurar esse melhor detetive, e lá na Inglaterra ele vai fazer essa investigação. E esse livro é mais lento justamente porque a investigação, ela envolve reviver o passado, conversando com as pessoas. Então ele vai conversar com, sei lá, o delegado, com não sei o que, superintendente, vai conversar com as pessoas que estavam na cena do crime. Então ele vai acabar revivendo e essa história acaba se repetindo bastante. Então é por isso que ela acaba sendo um pouco mais lenta, mas eu acho que era o objetivo mesmo
dela ser mais essa perspectiva psicológica do detetive tentando descobrir através desses relatos que envolvem muito mais o psicológico do que questões técnicas. Então acho que esse livro acaba sendo muito genial em sua proposta, apesar de que acaba sendo uma experiência mais cansativa de fato. Em nota eu dei 4 estrelas e meia, eu senti alguns quesitos, eu acabei que assim, era natural que ia se repetir em alguns momentos da narrativa, porque, por exemplo, você vai reviver o passado, então você vai falar com todo mundo e eles vão contar a mesma história. Acaba sendo um pouquinho diferenciada, né? Ele não se repete 100%, mas acaba tendo essa repetição de novo falando, o que é bom, o que é ruim. Mas o livro, no geral, ele é muito bom, eu acho que ele vale a pena, pra quem tá lendo, querendo ler Agatha Christie, acho que esse é um dos que vale ler. Ele tem essa proposta que ali não é, sei lá, não sei quais são as outras ainda, em relação ao E Não Sobrou Nenhum, ela é pra ser essa proposta um pouco mais calma, um pouco mais reviver no passado mesmo, então tá tudo certo, ele ser mais lento mesmo, mas vale a pena. Dando continuidade às minhas leituras, quase finalizando o mês, o 6º livro que eu li foi A Metamorfose. Lembra que eu falei que eu tinha desistido? Então, eu assinei o Kindle Unlimited, então no Kindle Unlimited tem a Metamorfose, tem várias versões da Metamorfose disponível no... acho que tem 2 ou 3, disponível no Kindle Unlimited em português. Aí eu falei, vou ler. Aí eu acabei relendo 50% iniciais da história. Foi um saco reler esses 50% de novo e terminar o livro. O que eu percebi? Eu tinha entendido a maior parte das questões em inglês. É porque o livro realmente ele é um pouquinho complexo, né? A gente tem ali o personagem que ele vira um inseto. Ele supõe ali, a gente, sei lá, na foto, essas coisas, a gente acaba supondo que é uma barata. Mas é um inseto, é dito que é um inseto. E o mais interessante desse livro, que eu acho que é considerado uma novela, não tem nem 100 páginas, é que realmente você percebe o personagem, sabe, ele não tá surtando, sabe? Tipo, o personagem não surta, ele tá super calmo, falando, sabe, tentando reagir à situação de que estão chamando ele, que ele tem que ir pro trabalho, sabe? É muito estranha essa reação. E aí o que acontece depois também, eu entendo o contexto da história, mas eu acho que não funcionou pra mim, eu acho que eu não curti, eu acho que o fato também de eu ter tentado ler inglês acabou atrapalhando tudo essa questão. Enfim, eu entendo a proposta, sabe? No final do e-book que eu li, né, da versão que eu li, até tem um comentário ali em relação ao autor, explica um pouquinho qual é a dele, digamos assim. Mas assim, não sinto que me convenceu. Acho e entendo a importância. Eu achei interessante até certo ponto, mas não funcionou não. E para finalizar as leituras do mês, eu estou lendo 1 Milhão de Finais Felizes. Eu ainda não terminei, estou bem no comecinho, deu nem 20%. O que eu posso dizer, porque assim, eu não ia dizer de qualquer maneira muita coisa no livro de leituras do mês, porque ele nem ia entrar. Ele vai entrar no vídeo da Maratona Literária em dobro. Então acaba que eu já não ia falar muito mesmo. Mas como eu já dei 20%, o que eu posso falar é o seguinte. Tem momentos que estão sendo legais, que eu tô dando aquele riso forçado, não sei explicar, mas aquele riso legal. Ao mesmo tempo que algumas questões, pra mim, que sou gay também, assim, eu acabo já eu não tava afim, sabe? De novo, essa questão de, envolvendo cristãos no meio, já tô assim, com o olho, eu reviro o olho nessas partes. Então eu não sei se era um livro que eu queria nesse sentido, sabe? Eu acho que, ao mesmo tempo que pode ser considerado talvez um clichê, é que é normal, gente, é realista demais, sabe? Essa questão de muitos LGBTs, assim, toda a relação que tem com a família, muitas vezes esse medo está muito relacionado com a religião. Então eu não sei se estava muito afim, mas no geral está sendo um livro bem divertido, bem despojado, bem fofinho, bem alegre em alguns momentos, bem do tipo contemporâneo, bem assim, sabe? Vivendo a vida e tudo mais, balada com os amigos e trabalhando e apaixonado. Teve um negocinho que eu não gostei, que ele escreveu uma história dentro da história, desculpa. Não gostei daquilo, podia ter resumido em 3 linhas pra mim. Mas enfim, vou terminar esse mês esse livro. Então ainda não sei qual a nota darei. Aparentemente o 5 não vai rolar. Mas espero, né, que seja 1 milhão de finais felizes, gente. Quero sorrir, não quero pensar em coisa ruim não, tá bom? É isso. Gente, esse era o vídeo de hoje. Falei aí o que eu li no mês de agosto, que foi bom, que não foi ruim. Em relação a Percy Jackson, eu espero futuramente, acho que vai acabar sendo só no ano que vem, mas eu quero dar continuidade ao universo do Percy Jackson, pelo menos na próxima série, e eu vou decidir até onde eu vou ou não vou, mas a próxima, que eu não sei qual é, gente, mas eu quero ler. Tem uma outra que vem depois, que é a continuidade do Percy Jackson, mas não é narrado por ele, pelo que minha amiga falou. Então, esse é um livro que eu vou querer continuar, né, essa história do Percy Jackson, acho que eu me convenci bastante pelo universo. Me contem embaixo, por exemplo, o que vocês acham de Bisco Roxo. Eu acho pesado, gente. Eu acho que o pesado, assim, não era algo que eu precisava nessa quarentena.
apesar de ser muito bom. E os outros livros também, gente, comenta. Agatha Christie, o que vocês... inclusive, gente, eu agradeço muito a Agatha, do lado da Agatha, por ter falado que o livro da Agatha Christie, esse que é dos 5 porquinhos, ele era mais lento mesmo, porque senão eu ia entrar com a expectativa de ser tudo dinâmico, e não é. Então acabou que foi muito bom esse comentário. Então sempre comentem, tá vendo? O que vocês acham do livro, isso ajuda muito a regular a nossa expectativa, principalmente, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante. Mas em relação aos que estão lendo, me contem o que vocês acham. Vocês discordam? Tipo, Hibisco Roxo. Não, Hibisco Roxo é icônico. Comentem nos comentários a respeito desses livros. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. Por favor, se inscrevam no meu canal, rumo a 100 inscritos. Nem sei, gente, quanto eu tô. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Tchau!